irmãos. Usa nesta noite para trazer uma palavra de edificação que venha ao encontro das nossas necessidades. Eu te peço nesta hora, Pai, e agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abre a Bíblia aí em Tiago. Tiago, fica depois de Gênesis. Capítulo 3. Capítulo 1, 3, versículo 1, diz assim. Todos acharam? Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear tudo no seu corpo. Ora, se nos pomos freio às bocas dos animais, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir o seu corpo, veja também as naus, que sendo tão grandes, levadas em ímpetos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo de comum igualdade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Amém. Vou falar sobre 3 pontos que eu acho que é super importante. Primeiro que a língua, ela está muito, eu associo a língua muito à questão da fé. Porque a fé, você precisa exercitar a fé. Você precisa colocar em prática. E para você colocar em prática, você precisa, muitas vezes, dar nome, falar. Quando nós olhamos no início da criação, Deus usou, além do seu poder, Ele usou o quê? A palavra. Quando nós olhamos para esse trecho aqui, nós encontramos que 3 coisas bem simples, mas que tem um ensinamento gigantesco na nossa vida. É a questão da língua e do refrear a língua, do controlar a língua. Eu lembro de uma passagem que isso ficou gravado em mim. Quem já leu A Quarta Dimensão, de Po Yong-Cho? Amém. Lá tem uma passagem que ele comenta que ele está num determinado lugar na igreja e chega um médico renomado, muito conhecido na Coreia do Sul, e talvez acho que fora da Coreia também. E ele chega e fala: pô, deixa eu lhe falar uma coisa. A ciência descobriu algo surpreendente que vai mudar o conceito de nós vermos as coisas e de nos correlacionarmos com as coisas.
Eu falei, mas que surpresa é essa? Que novidade é essa? Foi descoberta, a ciência descobriu a neurolinguística. E isso trazendo para nós tudo que nós dissermos, tudo que nós que falarmos. Aí ele comentou assim, olha, se eu tiver com dor de cabeça, eu vou dizer para minha dor de cabeça, olha, eu não estou com dor de cabeça. O meu organismo vai reagir e a dor de cabeça vai passar. E ele ficou surpreso, falei, pois é, e agora a ciência descobriu isso. Aí ele falou assim, aí o Paul Young Cho falou assim, mas descobriu agora? Eu falei, rapaz, o Dr. Lucas descobriu isso há mais de 2.000 anos atrás. Ele falou, mas como descobriu 2.000 anos atrás? Se só agora que foi evidenciado. Aí ele falou, não, vem cá, vamos olhar na Bíblia. Ele começou a falar para ele na Bíblia. E aí ele entendeu que o que a ciência descobre hoje, na verdade é um reflexo daquilo que já existe há muitos anos, há décadas, há milênios atrás. E a questão da fé, a questão da língua, a questão de você declarar, de você afirmar, não é de hoje. Todos nós aqui sabemos, e as pessoas lá fora também sabem, que basta, declarar uma palavra, as coisas vão acontecer. Só que as pessoas não acreditam que isso está na Bíblia. Que é uma situação que, se nós olharmos para a situação, vamos colocar assim, a nossa situação em si, pessoal, a situação da nossa cidade, a situação do nosso país, do nosso estado, do nosso país, a situação do mundo, é uma questão simplesmente de declarar. E nós esquecemos muitas vezes que a Bíblia está cheia de exemplos de homens que tiveram experiências incríveis usando apenas a palavra. Nós não precisamos entrar numa guerra, ou numa luta, numa briga, numa competição na base da força, não precisa. O que acontece muito com nós cristãos é que nós temos a mente fraca. Nós esquecemos muito fácil. Deus nos deu todas as ferramentas, nos deu tudo que é possível para a gente viver uma vida fértil, abençoada, próspera, de termos tudo ao toque. Mas nós esquecemos que nós precisamos simplesmente declarar. A maioria das vezes, acho que, vou chutar uma porcentagem, 80% do que nós falamos durante o dia, nós só falamos algo que é negativo. Nunca é positivo. Eu achei interessante, a pastora Lívia uma vez botou eu não sei se é um provérbio, mas foi alguma coisa assim, olha, se você aprende a dizer não, um negócio assim, se você não vou lembrar muito bem, mas ele fala coisa assim, se você costuma, vou colocar assim, se você costuma ser negativo, comece então a usar palavras positivas para você ver o resultado. É mais ou menos isso que... Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, né? Não, foi um negócio que ela mandou. Essa semana eu vou mandar de novo, porque é muito interessante. Nós passamos a boa parte do tempo falando que é negativo. As finanças do Brasil estão sempre em baixa. O problema do Brasil está sempre em baixa, está sempre em queda. O governo do nosso estado está sempre em queda. O município está sempre em queda. Eu estou sempre em queda. A igreja não... Nós nunca paramos para dizer assim, olha, eu vou mudar. Eu vou começar a dizer, isso vai acontecer. Deus vai agir. Deus vai mudar essa história, essa situação. Porque é simplesmente uma questão de nós declararmos a palavra. A Bíblia diz aqui que nós podemos abençoar e também podemos amaldiçoar. E a maioria das vezes nós usamos a nossa língua, a nossa vida, para dizermos aquilo que é negativo. Tem muita gente que tem inveja, claro. O ser humano, ele é cheio de inveja. Mas tem gente que parece que aquilo parece que está entranhado de tal maneira que parece que ele se torna negativo. Sabe aquela pessoa que diz que quando chega no lugar, parece que o ambiente parece que muda? Tem gente que é desse jeito. Olhamos para nós e dizemos, olha, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Quando nós começamos a declarar que, em vez da maldição,
a bênção, em vez do negativo, dizemos aquilo que é positivo, nós vamos ver que a situação de tudo vai mudar. Tudo que você quiser. Ah, mas o meu problema é tão grande que eu não consigo resolver. Você já parou para falar com Deus? Você já parou para dizer, Deus, eu quero essa situação diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha, pessoas que têm vícios são difíceis de vencer o vício. Alguém fala assim, ah, mas não vence porque não quer. Não é questão de querer. Existem casos em que, quando nós declaramos uma palavra, aquilo acontece. Mas, ao mesmo tempo, é preciso nós termos uma atitude para isso acontecer. Não adianta só você declarar e esperar que o milagre aconteça. É preciso que você faça algo. Esse fazer algo é que muitas vezes nós colocamos as situações adversas numa situação tão difícil que parece que não tem solução. O problema de todo mundo tem solução, a situação de todo mundo é resolvida, mas a minha não consegue. Eu não consigo resolver o meu problema. E por quê? Porque muitas vezes nós somos negativos. Nós não assimilamos a verdade. Nós não acreditamos. Nós só dizemos para nós mesmos aquilo que muitas vezes está ali, ó, na frente. E a Bíblia, quando nós olhamos na Bíblia falando sobre a fé, nós vemos que a Bíblia lá em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que não existem, mas que estão aqui, ó, está no mundo espiritual. Nós precisamos simplesmente tomar posse delas. O problema é que nós estamos tão preocupados com o dia a dia. Acho que hoje, em pleno século XX, XXI, agora no século XXI, a situação está mais complicada, porque hoje em dia você não tem mais tempo para nada. Você dá 6 horas da manhã, quando você pensa que não, já é meio-dia. Se você não se programar, você não fez nada. E nós precisamos desacelerar um pouco, dizer assim, Deus, toma o controle. Deus, controla isso. Deus, me ajuda nisso. Eu tenho tido algumas experiências esses dias, sabe, de ouvir mais Deus. A música, eu gosto muito de música, e ultimamente tenho ouvido muito pouco música secular, que eu acho bem interessante a questão das técnicas e tudo, mas não vem ao caso. Mas a música, ela te conecta com Deus. Quando você começa, sabe, louvar a Deus, sabe, toda aquela resistência, todo aquele problema que tinha, se você colocar diante de Deus, ele é resolvido. Tem uma historinha, acho que muita gente deve conhecer, de um senhor que tinha comprado, ele não tinha carro, e o sonho dele era ter um carro. E quando ele teve a oportunidade de comprar um carro, só conseguiu comprar um Fusquinha. E num determinado dia, numa estrada, ele acelerou e foi embora e caiu na ribanceira. Aí quando ele estava lá no hospital, todo quebrado, ele, Deus, eu te pedi um carro, mas não era para eu morrer de acidente de carro. Eu pedi um carro porque eu precisava trabalhar, família. Aí o anjo chega perto dele e fala assim, olha, bem, até os 80 eu estava contigo. Depois dos 80 não tinha mais como. Muitas vezes nós queremos tomar a rédea das situações e muitas vezes nós não sabemos colocar na mão de Deus. Nós não sabemos dividir com Deus. Nós não precisamos, sabe, deixar ou tomar toda a responsabilidade para nós. Tem coisas que Deus pode fazer, mas Ele só vai poder fazer quando você se colocar na presença dEle. Tiago fala, quando ele fala da língua, quando ele fala do homem, do controle, ele fala de situações que estão ao nosso controle. Mas quando nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus, na dependência de Deus, as situações vão mudar. Lá em Daniel, fala do jejum de 21 dias, né? A resistência que teve. A
Bíblia comenta que no mesmo dia Daniel podia ter recebido a resposta. Mas ele não recebeu a resposta, recebeu 21 dias depois. Se nós formos olhar pela lógica, o que isso quer dizer? Não, se Deus não responder agora, daqui a 21 dias, será que ele vai responder? A gente perde o crédito. A gente desacredita logo. Porque nós queremos ser tudo para ontem. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha muitas vezes em nosso coração, na motivação do nosso coração. Sabe? E como nós vamos nos deparar com aquela situação. Problemas todos nós temos. Todo mundo tem problema. Mas a maneira de encarar os problemas são diferentes. A maneira de resolver os problemas são diferentes. E Deus hoje aqui, quando Ele fala sobre o tropeço na palavra, Ele fala justamente disso, de um equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Eu começar a abençoar. É mais fácil abençoar do que eu sofrer as consequências da maldição. Se a gente for analisar a história do Brasil, o Brasil já começou errado, né? Já trouxeram para o Brasil só gente boa, né? Trouxeram para a gente ladrão, assaltante, sequestrador, estuprador, bandido, ladrão. Essa foi o legado que Portugal mandou para o Brasil. Na véspera da descoberta do Brasil. E de lá para cá, se a gente analisar direitinho, o Brasil evoluiu bastante. Mas ele não tem evoluído tanto quanto a nós, como igreja, dissemos assim, olha, esse país é um país abençoado. Porque o que tem de crente jogando praga no Brasil não está escrito. Eu não sou petista, não sou de partido nenhum. Sou filiado a um partido que eu nem sei que partido é. Não me lembro mais qual partido é. Mas a situação que o Brasil se encontra hoje é culpa da própria sociedade, da própria nação brasileira, porque não sabe usufruir do melhor que Deus tem para nós. Em vez de, decretarmos a bênção, nós só amaldiçoamos, só jogamos pedra. E quando nós olhamos a Bíblia, ele fala assim, versículo 2, portanto, porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra alguma, esse varão é perfeito. Tem gente que diz assim, mas eu não amaldiçoo, eu não jogo praga, eu não falo isso, não falo aquilo outro. Mas às vezes as atitudes falam também. Então, como eu estava falando, sobre a questão eu estava dando exemplo dos vícios, a pessoa, para vencer o vício, ela precisa, de força, de coragem, ela precisa de amparo, ela precisa, de pessoas que andem próximo, pessoas que ajudem, porque é muito fácil eu chegar assim, fulano não vence porque não quer. Fulano não resolve aquele problema porque ele não quer. Mas você conhece a vida do fulano? Sabe como é a situação dele? Não é fácil. O problema é que muitas vezes nós esquecemos que quando nós declaramos uma coisa, hoje estava na casa da minha irmã, e o filho da Amanda, pequenininho, vai fazer um ano agora, faz um ano amanhã, e o meu irmão, ele não chama ele pelo nome, não chamava pelo nome. Toda vez que ele viu, molequinho pequenininho assim, chamava ele de vagabundo, o tempo inteiro vagabundo. Aí a minha irmã, a avó do garoto, falou assim, olha, muda, porque o nome dele não é vagabundo. O nome dele é... Como é que é o nome dele? Oliver. O nome dele é Oliver, não vagabundo. Aí quando ela me falou, eu falei, caramba, isso é pesado. Porque você que é tio, você que é tia, você que é pai, você que é avô, que é avó, quando você declara uma palavra, você tem autoridade. Mas eu sou um tio 3º grau. Não importa, você é tio. Nós costumamos chamar muito, fulano é danado. Um dos significados da palavra danado significa ser condenado ao inferno. Muita gente não sabe. Muita gente nem leva isso em consideração. Mas
Nós, muitas vezes, como ser humano, nós nos achamos muito bons, perfeitos. Eu não erro. Não. O que você está falando para mim não condiz com a minha personalidade. Não tem nada a ver comigo. Sou diferente. As outras pessoas é que são assim. As outras pessoas que fazem isso. E nós precisamos mudar. Olhar para nós mesmos e mudar. Ele fala aqui que nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Cheia de peçonha mortal. Imagina. Quer dizer então que quando eu abro a minha boca para falar, eu estou falando... Não estou dizendo que você faz isso. Às vezes na hora da raiva. O tal da raiva muitas vezes é que deixa a gente fora do controle. O estresse. Muitas vezes tira a gente do prumo. Tira a gente do controle. E aí a gente fala que der na telha, ou que estava guardado, você traz tudo e joga em cima, esculhamba tudo, detona com tudo, acaba com tudo. Nós precisamos começar a pensar. A Terra, o mundo, foi criado em 6 dias. 7 dias, né? 7 dias. E em 6 dias, Deus fez tudo perfeito. Para que eu, você e o restante do mundo pudesse usufruir da melhor maneira possível. O problema é que nós queremos destruir. Começamos a destruir pelas queimadas, pelas derrubadas das árvores, pela lixo, as nascentes. Aqui em Cidade Ocidental tinha tanta nascente. Aqui no Valparaíso também tinha um monte de nascente. Tem gente que vai lá e joga lixo. Ou seja, nós estamos cavando a nossa própria cova. Atitudes. Começa a pensar, começa a analisar. Tem um livro, acho que você lembra, o autor, que fala assim: o que faria Jesus em meus passos? Em seus passos, que faria Jesus? Começa a pensar, será que Jesus faria isso? Pensa. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai evitar muito problema. Se a gente parar um pouquinho antes de falar qualquer coisa, a gente pensar 2 vezes, a gente vai evitar muito problema. Porque hoje, você não pode olhar de cara feia para ninguém. Você não pode falar isso. Hoje em dia, você não pode falar certas coisas. Porque se você falar, você está infringindo a lei. Hoje em dia, todo mundo é a base da lei. E como é que nós cristãos vamos viver num ambiente desse? Ensinando os outros, falando: olha, o que você fez, o que você falou, entendeu? Não foi legal, entendeu? Começa a analisar direitinho, entendeu? Porque o que você falou ali prejudica. Geralmente quem está, sabe, com raiva, estressado, nervoso, geralmente não pensa bem nas coisas, no que fala. É de sopetão. Eu acredito assim que todo mundo tem um tipo de personalidade. Mas eu não gosto muito de pessoas que falam como é que fala? Falam na lata. Eu não acho muito legal. Porque muitas vezes a pessoa, mas eu só falo, o que eu tenho que falar, eu falo na lata e acabou. E, às vezes, só que esse falar na lata, entendeu? Ela está, às vezes, amargurada, rancorosa, cheia de raiva, de ódio, e ela não consegue extravasar. O que ela vai fazer? Na palavra, ela detona. Diz o que não devia. Né? Diz o que não devia. O que nós queremos, o que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos refrear a língua. Andar junto. Plantar o amor. Plantar o amor. Ninguém vence as batalhas sozinho. Eu não vou vencer sozinho, eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu sei que muita gente tem dificuldade em algumas áreas. E essas pessoas precisam de ajuda, precisam de apoio. Precisam, sabe, de ouvir palavras. Meu irmão, olha, relaxa que as coisas vão melhorar.
As coisas vão acontecer, você vai ver o milagre de Deus. Começa a mudar um pouquinho. Em vez de apontar o dedo e falar, fulano, não sei. Muda um pouquinho. Profetizar coisa boa. Profetizar coisas boas. Está na hora de nós mudarmos o nosso país, mudarmos, sabe, a nossa região. Primeiro, o prefeito, meu amigo, o prefeito às vezes nem te conhece, nem sabe se você existe. Assim como você tem os seus probleminhas, um prefeito tem problemão, um presidente tem problemaço. Todo mundo tem problema. Então você não é melhor do que ninguém. O que nós precisamos é reconhecer que nós também temos fraquezas. Eu gosto muito da música da Gabriela Rocha, que ela fala diz. Ela diz assim, Diz que amado sou, diz que amado sou, fraqueza em mim. quando há fraqueza em mim. Essa frase eu acho fantástica. Porque nós temos fraqueza, nós erramos. E olha como nós erramos. E olha que nós erramos e não errou. Então nós precisamos mudar um pouquinho. Quando nós mudarmos um pouquinho, nós vamos entender que no versículo 9 fala assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Raca era uma palavra hebraica, mas quando era usada, era um sinônimo, sabe, de reprovação de uma forma geral. De condenação. Você não presta, você não serve para andar no nosso meio. Precisamos mudar um pouquinho o nosso jeito de falar, jeito de pensar. E começar a dizer assim, Deus, olha, me ajuda, Deus, melhor nessa situação. Eu preciso mudar o meu jeito de falar, em vez de amaldiçoar, Deus, eu quero falar, sabe, coisas boas. Começa a proferir. Em vez de ser tão negativo, começa a dizer, olha, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Fulano de tal, Deus vai te abençoar. Começa a declarar. Nós somos um grupo pequeno. Mas se nós quisermos prosperar, uma das coisas que precisamos mudar é o nosso jeito de falar, quando falar e nossas atitudes. A gente vai ver um resultado surpreendente. A gente não precisa ir para fora. Vamos fazer nossa escolinha, vamos fazer nosso dever de casa. O que nós como igreja precisamos é de começar a olhar para dentro, a se interiorizar. Olhar para nós mesmos, em vez de apontar o dedo, olhar para nós. Não é o outro que tem defeito, quem tem problema sou eu. Não é o outro que é estúpido, não. Às vezes o problema está em mim. O problema não está no outro, está em mim. Eu preciso olhar para mim e dizer, Deus, me ajuda. Se nós entrarmos nesse barco com Jesus, tudo vai fluir naturalmente. Não vai ter resistência, não vai ter problema. Pelo contrário, nós vamos ver os milagres acontecerem. Nós precisamos controlar a nossa língua. Controlar a nossa língua. Não é fácil. Tem gente que fala do patrão, quando entra no trabalho, na hora do almoço, na hora do lanche, na saída quando sai com os amigos. Tu viu fulano? Você viu como é que... Eu sei que tem patrão que é carne de pescoço. Mas não se preocupe não, começa a abençoar a vida dele. Se Deus não mudar a vida dele, ninguém mais muda. O Senhor te afirma. E nós precisamos mudar um pouquinho. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Que pelo estresse, sabe, pelo fato de muitas vezes não ter um descanso adequado, sabe, de não ter uma resposta, a gente acaba ferindo todo mundo que está ao nosso redor. E nós precisamos parar um pouquinho e dizer, Deus, tira um pouquinho desse veneno, coloca um pouquinho de unguento, de unção sobre a minha vida.
Me ajuda, Senhor, a falar, sabe, coisas que venham edificar. Um dos significados de falar em línguas significa edificar a igreja. Comece a edificar a igreja. Comece a edificar os teus irmãos. Edificar a você mesmo. E não se ache melhor do que os outros. Você é tão amado quanto qualquer um por Deus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Então, muitas vezes, falar aos ventos não quer dizer que seja uma virtude, mas também estou dizendo que seja uma qualidade inferior. Mas vamos analisar. Às vezes nós magoamos, ferimos as pessoas, às vezes nas palavras. Tem situações que você tem que chegar e dizer assim, fulano, olha, é assim, assim, assado. Mas o time do Flamengo não precisa saber o que você falou para ele. Só você. Sabe, você não precisa expor. Tem igreja aí que expõe muitas pessoas. A gente já está cheio de exposição negativa, né? Então vamos trabalhar. Vamos começar a olhar essa situação e começar a dizer assim, Deus, eu preciso aprender a falar melhor, a me posicionar melhor. Me ajuda nas minhas atitudes, no meu caráter, nas atitudes do meu coração, nas motivações do nosso coração. Porque muitas vezes as motivações muitas vezes nos inflamam a falar aquilo que a gente muitas vezes não quer, mas a gente acaba ofendendo, machucando. E a gente precisa começar a pensar um pouquinho nisso. Deus, Ele não tem nenhuma preocupação, nenhum desejo de que a sua igreja seja uma igreja cheia de defeitos como esse. E tem muita gente que prefere as pessoas que vivam lá fora do que dentro da igreja. Tem crente que é complicado, tem crente que na porta ali, o cara que fica na porta ali é o vigia, né? Então só entra quem ele quer. A gente não pode fazer isso. A casa de Deus é diferente. O Senhor não somos nós. É Deus. Ele ama, quer, entendeu? A sua igreja cheia de pessoas com problema, sem problema. Pessoas com vício, sem vício. Pessoas com, sabe? Ele é que sabe. Que nós não sejamos controladores, difamadores. Que nós não sejamos, sabe, pessoas que destroem a vida dos outros. Porque tem gente que destrói a vida dos outros. Quando você fala com raiva, estressado, nervoso, você acaba machucando mais do que deveria. Você nem imagina. Uma palavra dita com ira, ela tem um efeito quase irreversível. Emocionalmente, moralmente, fisicamente, financeiramente, de uma forma geral, detona, você acaba destruindo a vida das pessoas. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para abençoar a vida dos outros. E nós precisamos fazer isso. Que declararmos bênção. Sabe, quando você levantar de manhã, primeiro que você faz, ó, Deus, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu trabalho, abençoa. Começa a abençoar. E você vai ver que em poucos dias você vai ver um resultado surpreendente. Amém? Isso que eu queria falar com vocês. Obrigado, Deus abençoe. E vamos fazer um exercício. Em vez de declararmos maldição, de amaldiçoarmos, em vez de falarmos negativos para os outros, para o nosso município, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso presidente, para que vocês que não saibam, e muita gente na igreja sabe, mas desconsidera, o presidente, ele governa o país da maneira dele, mas a culpa é nossa. Primeiro, porque não sabemos votar. Segundo, porque não sabemos
preservar quem está lá em cima, porque ele estando lá em cima é responsabilidade nossa, como igreja, abençoarmos a vida deles. Mas não, isso está meio radical. Eu falei, não. Para que nós entendamos que quando a gente fala uma coisa, tem resultados, sabe, unilaterais. Só para a gente entender isso. E o apóstolo Tiago, ele é bem simples. Ele é bem simples. A língua você abençoa e com a língua você amaldiçoa. Quem nós somos? Nós somos aqueles que abençoam ou daqueles que amaldiçoam? Em que lado nós estamos? Nós não podemos usar a igreja para dizer, olha, fulano de tal é uma praga. Tem muita gente que fala isso. Não. Ele é uma bênção. E a gente precisa mudar isso. Amém? Que Deus abençoe.